E aproveitando, eu acompanho muito as decisões, né? E eu concordo plenamente com o senhor. Elas são absurdas, assim, absurdas, absurdas demais. Mas aí eu vou levantar um tema. Um tema. Quando o STJ decide, por exemplo, o seguinte, ó, que a prisão em flagrante foi justificada porque o policial viu um suspeito, o suspeito ficou nervoso, houve a abordagem, aí encontrou droga. O STJ, prisão ilegal. Justificativa do STJ, ele fala o seguinte, olha, o policial ele não pode não pode agir de maneira subjetiva demais, ele tem que agir de maneira objetiva. Há um outro exemplo. O policial viu uma pessoa, o suspeito viu a polícia, aí ele entrou para dentro de casa. Aí o policial foi, encontrou droga em casa. E aí, mais uma vez, o STJ justifica. Não, aí há muito subjetividade na atuação policial. Aí eu volto para um tópico que conversando bastidores. Vai muito do que o policial escreve, da forma como ele escreve na justificativa. Porque é o seguinte, uma coisa é eu abordar a pessoa porque eu vi um volume na cintura que na minha percepção era uma arma de fogo e por isso eu abordei. É uma justificativa plausível e objetiva. Não, eu vi, é uma arma de fogo. Outra coisa é, não, o cara me viu, ficou se tremendo, eu abordei. Entendeu? Tudo vai da forma como você escreve. Não é isso? É. Essa colocação é muito interessante e vai para outra coisa que eu falo muito no dia a dia. Porque assim, cara, eu até quando você me convidou, eu disse, rapaz, eu falo do que eu vivencio, né? Então, essa questão da subjetividade aí, eu vi o cara se tremendo e eu abordei. E eu lembrei de citar aqui uma situação, muitos que estão no raio hoje, já aconteceu em situações da gente chegar para fazer uma abordagem, geralmente a chegada é bem surpresa mesmo e chega de uma forma mais enérgica, né? Às vezes só essa chegada causa no abordado do cara ficar ali igual uma vara verde. Já aconteceu do cara, inclusive, fazer xixi. Você observa o cara, né? Por conta do susto que ele levou, né? Então o cara tem que observar muito isso. Outra questão que eu observo também em relação a isso aí, eu oriento muito o pessoal que trabalha comigo no interior. Às vezes você vai aqui patrulhando numa CE, por exemplo, de repente vem uma moto e esse cara pega a primeira entrada à direita, à esquerda e tenta pinotar, tenta ir embora. E aí a equipe, né, dá aquela acelerada e aborda. Mas eu digo muito pessoal assim, cara, ao fazer essa abordagem, você tem que fazer uma leitura da situação e pela experiência que a gente tem, dá para você perceber. Se o cara tentou fugir porque ele nunca foi abordado e tem medo de ser abordado, ou às vezes porque está com uma moto irregular e acha que a gente vai atuar na questão do trânsito, ou se ele fugiu para querer realmente ver se a equipe se garantia no sentido de conseguir alcançá-lo, né? Ou se ele está em situação de flagrante. Porque dependendo dessa situação, dessa leitura que você faz, você vai dar uma maior intensidade na questão da abordagem ou diminuir o nível ali da pressão para que a pessoa se sinta protegida. Porque a nossa missão é servir e proteger. Então, se eu abordo um agricultor, que eu vejo que o pobre está ali todo se tremendo, tentou fugir porque achava que eu ia levar a motozinha dele, eu não tenho que ficar dando carão, não tenho que ficar gritando com ele, eu tenho que tranquilizar, cidadão, ó, dá para o senhor não faça isso, quando o senhor faz isso, vai suscitar em nós uma impressão de que o senhor pode estar em situação de crime. Então, quando o senhor vê, age de forma tranquila, obedeça a ordens, né? Orienta o cara. Eu até costumo dizer o seguinte, ó, tem um cidadão que você vai realmente ampará-lo, deixar ele ali, sair dali satisfeito com a abordagem. Tem um cidadão, que eu costumo dizer que é o cidadão besta, tem o besta. Papangu é aquele que acha que tem mais direito do que o que tem. Aí esse aí você também só coloca ele no lugar dele, diz para ele até onde ele pode ir, quais são os direitos dele, certo? E quais são o que é aquilo que ele acha que é direito, que de fato não é. A gente tem que aprender a, de acordo com a situação, a gente tentar dar um direcionamento para que a gente não faça com que aquela pessoa saia dali tendo uma visão negativa da polícia. A polícia tem que fazer o marketing dela. É justamente ter essa capacidade de fazer essa leitura para não ter essa interpretação de forma errada e fazer que a pessoa tenha uma visão negativa da polícia.